Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao Security Talk. No episódio de hoje vamos abordar um tema que está a revolucionar a forma como protegemos as pessoas, os nossos dados e os nossos bens. Vamos falar, portanto, do impacto da tecnologia na segurança eletrônica. E para abordar este tema, trazemos aqui, como é de praxe, um convidado super especial. Ele chama-se Vítor Guerra, é um profissional e um gestor experiente com um historial comprovado no trabalho da indústria das tecnologias de informação e comunicação. Tem competências em cybersecurity, sistemas de telecomunicações e comunicação por rádio. É formado em engenharia eletrotécnica pela Universidade Eduardo Mondlane e exerce atualmente o cargo de diretor de operações da Altel, que é uma empresa global de tecnologias de informação e comunicação. Antes era Alcatel e hoje é Altel, não é? E está a operar no mercado moçambicano há mais de 20 anos. Vítor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. É um prazer enorme receber-te aqui. Obrigado, prazer é meu e pela oportunidade que me dão também de partilhar um pouco daquilo que é a minha visão e que é a minha história ligada às tecnologias. E parabéns mais uma vez por esta iniciativa que eu creio que vem mudar um pouco o isolamento em que esta nossa área, principalmente a área da segurança eletrónica, vivia, e traz uma mini revolução que pensamos que se venha a transformar numa grande revolução na divulgação daquilo que é a área da segurança eletrónica. Muito obrigado. A nossa ideia é crescer, é criar uma comunidade deste setor de segurança eletrónica, segurança física, segurança corporativa. Vítor, eu vou começar por uma pergunta muito clichê que eu faço a todos os convidados normalmente. Como é que decidiu engrenar para este ramo da segurança, este ramo da tecnologia? Se calhar eu não diria que eu decidi. Isto de engrenar no ramo da tecnologia foi consequência da evolução da própria tecnologia. Okay. O meu background, a minha formação é uma formação em eletrotecnia na altura. Hoje já não existe um curso de engenharia eletrotécnica, que era um curso muito abrangente. Os engenheiros eletrotécnicos tanto iam para Cabora Bassa para gerir sistemas de geração de energia, como iam para uma fábrica de semicondutores para criar computadores. Hoje já não existe. E, portanto, a minha entrada neste mundo de tecnologia surge pela própria evolução. Eu formei-me com foco em telecomunicações, portanto, engenharia eletrotécnica, mas virada para as telecomunicações. Trabalhei 1 ano ou 2 em telecomunicações e depois virei-me para a área da informática e para a área de onde veio, em consequência, a segurança eletrónica, e, portanto, nunca mais saí. E que competências adquiriu ao longo da sua formação que mais impactaram atualmente na sua carreira profissional? Refere-se à formação académica, à formação formal. Sim. Bom, eu acho que a competência principal que a gente adquire quando vai para uma universidade é aprender a aprender. Ok. E, portanto, a partir daí cabe cada profissional se desenvolver aprendendo cada vez mais, utilizando as ferramentas que adquire nesse percurso universitário, porque não podemos ter a ilusão que nós vamos para uma universidade e vamos sair de lá profissionais completos. Okay. Nós saímos de lá com as ferramentas para podermos evoluir. Exato. E, portanto, foi isso que eu adquiri. E hoje o Vítor é diretor de uma das grandes empresas, não é, de tecnologias de informação e comunicação. Quais foram as oportunidades e desafios que enfrentou na sua carreira como diretor de operações da Altel? Bom, as dificuldades que a gente enfrenta são comuns a um mercado de tecnologias como é o mercado moçambicano, que é um mercado que enfrenta problemas congénitos logo à partida
pelo facto de não se produzir tecnologia em Moçambique. Portanto, é um país que não é produtor de tecnologia, é um país que é consumidor de tecnologia, e a partir desse pressuposto, tudo o que sejam problemas genéricos da sociedade acabam por impactar também no nosso mercado. Sejam problemas relacionados com importações, com a falta de divisas, que a gente diz, mas o que é que divisas têm a ver com tecnologia? Então, todos estes problemas acabam por se impactar nas operações das empresas que trabalham com tecnologia. O que nós produzimos localmente, e temos bons produtores dessa matéria, é a parte intangível, são os softwares, porque isso é o capital humano que cria essa vertente. Mas tudo o que é infraestrutura de suporte para todo esse desenvolvimento é importada e, portanto, tem que ser adquirida fora. E nós não estamos... Eu não vejo os anos próximos a transformarmos num país produtor de tecnologia. Já houve uma tentativa do que se chamou produzir computadores. Na verdade, era montar, era mandar vir em peças e montar os equipamentos aqui. O projeto não era nosso, nem sequer foi desenvolvido por nós, portanto, era uma simples montagem de equipamentos. Portanto, não vejo sequer os próximos anos nós sermos produtores de soluções, de infraestrutura. Mesmo se o governo decidir fazer um investimento forte nessa área? É assim, o investimento o governo já o tentou fazer. Inclusive, acho que foi o primeiro que tivemos como Ministro da Ciência e Tecnologia, impulsionou a criação de um computador moçambicano. Okay. Acho que se chamava Desolvo, se não estou em erro. Desolvo. Era um computador que supostamente tinha sido desenvolvido em Moçambique e era para ser produzido em Moçambique. A ideia há vários projetos na área da informática que fariam com que a massificação desse computador fosse uma realidade. E na prática não foi. Nunca se chegou a produzir em quantidade suficiente. Havia um projeto que era cada estudante universitário ter acesso a um computador, supostamente seriam esses computadores produzidos cá, e isso nunca aconteceu. Continua-se eu penso que em todos os ciclos governativos, todos os novos governos que entram em Moçambique criam um projeto similar. Há agora um novo projeto para se garantir o fornecimento de um computador para cada estudante universitário. Esse projeto já vinha do governo anterior, não foi implementado. Não sabemos se será neste. Portanto, em termos de financiamentos, de vontade política, o governo tem demonstrado, mas depois transformar isso em passos práticos tem sido muito difícil. Não é? Ok, agora vamos mergulhar num tema que tem sido tendência atualmente, que é a questão da inteligência artificial. Como é que acha que a inteligência artificial pode melhorar os sistemas de segurança, nomeadamente sistemas de videovigilância e sistemas de controles de acesso? É assim, a inteligência artificial vai mudar o paradigma total de todas as áreas, não só das áreas de segurança, mas obviamente também nas áreas da segurança eletrónica. Pois. E o impacto vai ser um impacto tremendo do ponto de vista da utilização. Repara que uma das grandes vantagens da inteligência artificial é a sua capacidade de analisar grandes quantidades de dados. Okay. Imagina a seguinte situação: tu vais montar câmaras na entrada, na chegada ao aeroporto. Tens câmaras, hoje em dia já existe CCTV em quase todas as áreas públicas deste país, mas depois tens uma equipa a visualizar as imagens e a tentar identificar suspeitos, a tentar identificar comportamentos anormais, a tentar identificar... Tinhas que ter uma equipa de muita gente numa sala enorme para poder fazer o que um simples software de inteligência artificial pode fazer em segundos. Portanto, o erro que é humano
e o elo mais fraco de toda a cadeia de segurança sempre foi e sempre será o homem, deixa de ser um problema, porque tu só passas a receber a informação que os sistemas que incluem a inteligência artificial vão produzir para teres a tua reação. Ou seja, em vez de eu precisar de ter uma equipa de 10 ou 20 pessoas a olharem para monitores, a monitorarem as câmaras, eu preciso simplesmente ter um sistema que emita alarmes para a equipa de segurança do aeroporto. E que ele recebe a fotografia de alguém que tem um comportamento suspeito, de um pacote que aparentemente foi deixado e que é suspeito, e vão fazer aquilo que é a sua tarefa de segurança. Esse é um dos aspectos, que é a grande capacidade que a inteligência artificial tem de analisar grandes volumes de dados. Isso, dei-te o exemplo de um sistema de CCTV, mas também pode ser um sistema de controle de acessos. Exato. E hoje em dia nós também já não podemos estar a falar muito de sistemas de segurança eletrónica em separado. O sistema de CCTV, o sistema de controle de acessos, o sistema de detecção de intrusão, o sistema de detecção de incêndio. Está tudo integrado agora? Está tudo integrado. Okay. Está tudo integrado com a tecnologia, que é o suporte, que é a base, as tecnologias de informação que são, para já garantem logo a partir da comunicação entre todos esses sistemas. Pois. E depois, a integração com a inteligência artificial permite a análise desses dados todos como um único dado. Em vez de teres alguém que tem que olhar, vai ao registro, aos logs do controle de acesso, saber que o João entrou na sala de servidores às 10 e depois ir ver as câmaras, outra pessoa, que às 10 eu vejo o João entrar, mas o João estava com os olhos vermelhos e andou a mexer em coisas que não era suposto mexer. A inteligência artificial, no momento em que o João está a entrar, ela detecta que foi o João que entrou, através do sistema de controle de acessos, tem a imagem de que o João não está a ter um comportamento que é normal quando entra na sala de servidores e, portanto, pode logo despoltar um alerta em tempo real para que alguma coisa seja feita e irmos lá ver o que é que o João está a fazer naquela sala. E como é que as empresas moçambicanas podem adaptar-se à crescente necessidade de proteger infraestruturas críticas como eletricidade, saúde e transportes? Bom, e outras infraestruturas, temos bancos também, não é? Sim. O primeiro ponto aqui e já aconteceu, o próprio Estado definir o que são infraestruturas críticas e assumir essas infraestruturas como realmente críticas. Esse ponto já foi feito, já existe a definição do que são as infraestruturas críticas nacionais e, portanto, esse ponto já está ultrapassado. Okay. Depois, dentro das infraestruturas críticas, nós temos operadores públicos e operadores privados. E, portanto, não podemos aqui olhar só para o papel que o Estado tem, mas também o papel que o setor privado tem, e extremamente importante, nesta questão da segurança das infraestruturas. Falou de bancos. Exato. Os bancos são quase todos privados. As empresas de telecomunicações são privadas. Temos a eletricidade, em que a maior parte da rede é da EDM, que é uma empresa pública, mas temos alguns produtores de energia que são privados. Temos os portos e caminhos de ferro, que, sendo também uma área pública, temos algumas concessões que são privadas. E, portanto, aqui todas estas empresas e instituições que gerem estas infraestruturas críticas, eu creio que já se consciencializaram da importância da segurança, não só da segurança patrimonial, mas também da segurança de dados. E, portanto, tem sido feito e é visível o investimento nestas duas áreas nos últimos anos, tanto no setor público como no setor privado. E tem acontecido e creio que continuará a acontecer. Portanto, eu acho que as instituições e as empresas moçambicanas estão atentas a este evoluir, a esta necessidade de evolução da proteção dos seus assets, dos seus ativos, sejam patrimoniais, sejam dados,
e garantir que aquilo que são infraestruturas críticas sejam resilientes e estejam preparadas, principalmente para o dia seguinte. Aqui a questão de nós fazermos uma análise de risco e termos planos de contingência e planos para o que acontece em caso de acidente, em caso da infraestrutura ficar afetada. Infelizmente, Moçambique é um país que passa muitas vezes por isso, devido às alterações climáticas. É muito comum, de repente, teres uma cidade completa que fica sem comunicações. Então Moçambique não está preparado para o pior, neste momento? Eu acho que nenhum país, e não iria só, não podemos pôr o nosso Moçambique para trás, nenhum país está totalmente preparado para o pior. O que é importante, e está a acontecer, é que as empresas e as instituições se preparem para as eventualidades e tenham planos de contingência e tenham planos de continuidade. Porque o que é mais importante é que eu consiga ter um plano, em caso de acontecer alguma coisa, o que é que eu tenho que fazer e fazer de imediato. E isso começa a acontecer. Quase todas as empresas de telecomunicações, de banca, têm alternativas, têm planos de continuidade de negócio, têm planos de contingência. Tu tens os data centers dos bancos, todos os bancos, além do data center principal, têm um disaster recovery. Todos eles, em território nacional. As empresas de telecomunicações também têm. Ou seja, se houver um incidente que afete completamente um dos data centers, o outro pode entrar em ação. Portanto, isso mostra que as empresas também estão preparadas. Não vou dizer que estão 100% preparadas e que se de repente houver um incidente aqui que afeta o data center da EDM, nós não vamos ter problemas. Obviamente que vamos ter problemas, mas para mim o mais importante é que a EDM tenha um plano de contingência e que assim que o incidente é detectado, comece logo a trabalhar para repor o mais rápido possível os sistemas no ar. Ok. E em que setores acha que é muito urgente investir em soluções de tecnologia e segurança eletrónica, né? Falamos de bancos, falamos de saúde, falamos de energia, não falamos de habitação, falamos de transporte também, né? Mas existem outros setores. Então, em qual desses setores acha que é prioritário fazer-se um investimento sério em termos de soluções de segurança eletrónica, tendo em conta que há setores com maior vulnerabilidade? É assim, os setores com maior vulnerabilidade, nem ia falar em vulnerabilidade, os setores mais críticos normalmente são aqueles onde as perdas podem ser maiores, mais significativas. Okay. E esses, estamos a falar da banca, estamos a falar das telecomunicações, esses estão constantemente em evolução e criando soluções e utilizando todas as tecnologias disponíveis para garantirem o seu património, para garantirem os seus dados. Se calhar já não acontece na saúde, se calhar já não acontece na educação, se calhar já não acontece tanto na habitação, tirando os grandes condomínios privados que têm essa preocupação, porque também os seus inquilinos são pessoas que têm mais a perder e, portanto, estão mais preocupados em que haja uma garantia de segurança. O resto da habitação não creio que seja uma grande preocupação. Nem sequer na área pública. Nós vimos montagem de câmaras, um projeto que houve há uns anos na cidade e nos arredores da cidade, que aquele projeto é um projeto importante. Hoje em dia todo mundo, todas as grandes cidades têm sistemas de CCTV com mais ou menos inteligência artificial integrada, mas todos eles têm. Mas na prática nós não estamos a ver nenhuma utilidade naqueles sistemas que foram montados. Eu diria que a educação é importante, saúde é importante, e habitação é importante, porque são aqueles que estão menos preparados. Na verdade, não é porque eles sejam os mais importantes. A banca é mais importante, mas a banca está preparada. As telecomunicações são mais importantes, mas as telecomunicações estão preparadas. Porque esta questão de nós garantirmos a segurança, principalmente a segurança patrimonial, a segurança de nossas... Então, falamos de banca, falamos das telecomunicações, não é? E grande parte são privados. Então, o privado é que está mais preparado
para estes tipos de contingências? De facto é isso que está na prática a acontecer. Okay. Mas eu queria só explicar um pouco uma ideia do porquê. Sim. É que, repara numa situação, tu arranjas um terreno e pões espinhosa à volta, não tens nada lá dentro, espinhosa é suficiente, é só para as pessoas não passarem. Depois constróis um pequeno armazenzinho lá dentro do teu terreno e começas a meter material de construção. Exato. E já começas a pensar, espinhosa, deixa lá pôr uma vedação para não entrarem, não irem roubar o material de construção. Com aquele material de construção tu constróis uma pequena casa e mobilas a tua casa e metes uma TV e tu dizes, vedação já não chega, porque vão entrar e vão me roubar. Okay. Vou pôr grades, vou fazer muro, vou montar câmaras, vou meter arame farpado, vou meter electric fence, ou seja, a tua solução de segurança é diretamente proporcional àquilo que tu tens a perder. Portanto, obviamente que a banca tem que ter umas soluções de segurança muito superiores a, por exemplo, um comitê de bairro, do Conselho Municipal. Okay. Onde o que existe lá é importante, é a informação da população, mas não é tão importante como a banca. Pois, ao longo da sua carreira, acho que já detectou algumas falhas de segurança, não é? Vamos falar de exemplos práticos. Nós conhecemos alguns ministérios que até já pegaram fogo. Já houve incêndio, já houve casos de incêndio. O que é que acha que falhou nessas infraestruturas, por exemplo? Sabes, a minha experiência, não só na área das tecnologias, mas na vida, mostra que a falha é sempre humana. O que falhou em algum momento foi o fator humano. Pode ter sido o fator humano de decisão ou da falta da decisão. Okay. Pode ter sido fator humano de falta de controle dos sistemas que estavam implementados. A falha, em última análise, a falha é sempre recai sempre sobre o fator humano, e já falamos que o fator humano é o elo mais fraco sempre de toda a cadeia de segurança, é o ponto de entrada de todas as vulnerabilidades, é sempre o fator humano. Então, assim, ao longo da minha carreira eu já presenciei quase todas as situações anómalas e que não deviam acontecer, como essas que referenciou aí de incêndios que aconteceram em instituições públicas e privadas, e algumas dessas instituições tinham sistemas de detecção de incêndio que não estavam a funcionar no momento, mas tinham. Portanto, alguém os desligou ou alguém não garantiu a manutenção para que eles estivessem operacionais nesse momento. Portanto, não foi um problema de tecnologia, não foi um problema sequer da falta de tecnologia. Óbvio que em alguns casos não existiam, mas nos casos em que existiam esses sistemas, eles não se ativaram porque alguém falhou. E, portanto, aqui eu acho que o que é importante neste processo todo é nós termos a criação de bons planos de contingência, bons planos de continuidade de negócio. Okay. A partir daí, tudo o resto vai se encaixar como um puzzle. E como é que nós podemos educar a sociedade, não é? Educar as empresas, principalmente, sobre a necessidade de termos sistemas de incêndio? Se nós formos a ver, grande parte da população moçambicana, não sabemos quais as razões, se calhar podem ser razões económicas, não tem um sistema de detecção de incêndios em casa. Eu próprio não tenho, não é? Mas como é que nós podemos educar a sociedade de que, de fato, é importante termos estas medidas preventivas, até porque a segurança não é um gasto, não é? É um investimento. Mas as pessoas ainda olham para a segurança como um gasto e não como um investimento. Então, como é que nós podemos educar a sociedade sobre a importância de implementar esses sistemas? Principalmente nos espaços residenciais e comerciais. Bom, tocaste aí num ponto importante que é o ponto, no fundo, da prioridade. Se as pessoas não têm o suficiente para tudo, têm que dar prioridade a alguma coisa. E os sistemas neste caso de incêndio, dentro dos vários sistemas de segurança que existem, será o que as pessoas menos vão preocupar-se com ele. Primeiro,
Se eu tiver que investir num sistema de segurança, primeiro vou montar câmaras. Para ver o meu espaço, para ver. E só depois vou montar sistemas de intrusão. Só o último sistema que eu posso pensar é o sistema de incêndio. Obviamente que uma perda por incêndio normalmente é devastadora. Se não tens sistema de incêndio em casa, como dizes, mas se houver um incêndio, perdes tudo. Normalmente a perda é quase total. E depois temos uma outra questão, é que nós não temos também o hábito de segurar os nossos bens. Portanto, não vais ter seguro, vais perdeste e vais recomeçar do zero. Então, aqui acho que é a questão da sensibilização. A forma como a gente deve sensibilizar. Há aqui um aspecto, no caso da população, um ator muito importante, que são as corporações de bombeiros, o Corpo de Salvação Pública. Agora tem outro nome, né? Serviço Nacional de Salvação Pública. Assim. Mas estes são elementos que deviam ter uma proximidade maior com a população. Repara que quando aparece um incêndio, por exemplo, houve há pouco tempo no mercado da Malanga, aquela população que vive daquela área de trabalho, que eram aquelas bancas que ali estavam, perdeu tudo. Mas aquela população que vive à volta também ficou com o coração nas mãos enquanto o incêndio estava a ocorrer, porque aquilo podia se alastrar. Obviamente. Então, aqui acho que os bombeiros, os corpos de bombeiros, podem fazer ações de sensibilização, por exemplo, nas escolas. É importante que as crianças saibam, desde pequenas, e aí estamos a falar dos seus 10, 12 anos, e que transmitem isso para casa. Saibam, por exemplo, dos perigos de ter uma vela acesa em casa, ter um candeeiro a petróleo aceso sem atenção, sem que alguém esteja atento a eles. E neste momento, se calhar, as crianças não sabem. Para eles aquilo é mais um meio de brincadeira. Então, a sensibilização, e aí o Corpo de Bombeiros tem um papel importante, a nível da população, mas depois tens a nível das instituições, das empresas, das organizações, das instituições do Estado ou privadas, em que também o papel da sensibilização, que vão levar essa informação para as suas casas, pode começar aí. As empresas e as instituições podem, imagina, criar um dia de sensibilização sobre o fogo ou sobre os incêndios dentro de um banco que faça um dia de sensibilização para eles. Imagina o impacto que isso tem na quantidade de famílias que vão receber essa informação. Não estamos só a pensar diretamente no funcionário do banco que recebeu a sensibilização direta, mas aquilo também, nas suas famílias também, aquilo que gira à volta desses funcionários. E, portanto, no caso dos ataques cibernéticos, eu acho que este é um tema abordamos no episódio anterior, e eu penso que seria importante darmos continuidade a essa abordagem, mas numa outra vertente. Digamos, se por acaso eu for à polícia e dizer, prontos, roubaram a minha biometria, e com base nisso toda a minha conta foi esvaziada, acha que a polícia tem capacidade legal para responder a este tipo de crimes? Sim, é assim, a legislação já existe. Houve um esforço muito grande, a própria PGR esteve envolvida em atualização da legislação que permite a tipificação dos crimes cibernéticos ou dos crimes cometidos através de meios informáticos. A legislação existe. Isto é tudo um processo, e podemos dizer que é um processo novo. É preciso dar o passo seguinte. A legislação tem que ser cumprida, e quem cumpre, quem faz cumprir a legislação são as forças da ordem. E se calhar essas é que ainda não estão preparadas para fazer cumprir essa legislação. O Cernic recebeu um grande investimento para se preparar, tanto em termos de recursos humanos
como de recursos materiais para ter a capacidade de fazer investigação de crimes informáticos. Os procuradores têm recebido formação. O próprio Ministério agora era da Ciência e Tecnologia, agora o Ministério da Transformação das Comunicações e Transformação Digital, tem tido alguns programas de proximidade com estas outras instituições para divulgar aquilo que são as regras, nós temos uma nova política para a segurança cibernética, temos uma estratégia nacional para a segurança cibernética. Se calhar não iria dizer que são novas, porque já vêm de 2021, mas estão em fase de implementação. Estamos a preparar a lei da segurança cibernética, que deve ser aprovada para o ano. Portanto, há um investimento, só que tem que ser um investimento constante, não se pode parar. As forças de defesa e segurança, a polícia, o CERNIC, estão preparados, sim, para fazer investigação. Se calhar precisam de mais meios, acredito que nunca é suficiente, precisam de mais equipamentos, precisam de mais recursos, precisam de mais formação, mas já têm alguma formação, já têm algum equipamento e acho que, na minha opinião, os resultados deveriam ser melhores do que aqueles que são divulgados hoje. Pelo investimento, porque tu não podes dizer que não temos equipamentos, não temos formação. Quando já tiveste algum equipamento, alguma formação e não mostraste resultados, é preciso mostrar resultados. Olha, eu com isto que me deram, consegui fazer isto. Deem-me mais. E eu vou fazer muito mais. Agora, nós passamos a vida a dizer que não temos recursos, não temos equipamentos, não temos materiais, não temos... E quando também nos dão, não mostramos os resultados. Não mostramos os resultados. Aquela formação que foi feita, aqueles equipamentos que foram montados nos laboratórios para a CERNIC, tem que mostrar resultados. Tem que funcionar. Tem que mostrar, tem que dizer, olha, com isto fizemos já isto, vamos fazer mais, dê-nos mais e a gente faz. O que é facto é que temos visto muito pouco. Não é que não tenha havido investimento, houve, não suficiente, nunca é. O investimento em segurança nunca é suficiente, porque temos sempre alguém que está do outro lado a investir se calhar muito mais do que nós. Okay. Portanto, temos sempre que investir mais e constantemente. E até que ponto os sistemas de monitoramento urbano eficazes podem reduzir a criminalidade e passar aquela sensação de segurança para o cidadão? Por exemplo, temos um caso muito comum, acontece muito em Moçambique, que é a questão dos sequestros. E se esses sistemas que estão espalhados pela cidade realmente, não sabemos se funcionam, mas se realmente, assim, em termos práticos, se funcionassem, conseguiríamos, se calhar, evitar esse índice de criminalidade que tem vindo a assolar a cidade de Maputo, e não só. Acho que isso que estás a colocar nem é uma pergunta, né? Já respondeste à própria, não é uma questão, e não é preciso ser um especialista em área de segurança para poder responder a isso. Quer dizer, é óbvio que um sistema daqueles que está aqui implementado, que temos câmaras em todas as esquinas desta cidade, estivesse a funcionar, era muito mais fácil termos alguma solução para muitos dos sequestros que nem sequer têm a solução. Simplesmente ou as famílias pagaram e eles soltaram o indivíduo, porque eu não sei, também não posso garantir se estas câmaras estão ou não a fazer algum trabalho, mas é óbvio que um sistema principalmente o de segurança eletrônica, de CCTV, o sistema de videovigilância na cidade, é um elemento dissuasor. Tu se tiveres alguma intenção de cometer algum crime, a primeira coisa que tu vais ver é: eu estou a ser filmado? E se veres que há câmaras, se calhar já não vais cometer o crime, ou vais tentar arranjar uma outra solução. Portanto, para já, o primeiro elemento é um elemento dissuasor. O facto de eu ter câmaras, e notou-se isso no início, quando começaram a montar as câmaras, até o comportamento dos motoristas de passarem sinais vermelhos se reduziu, porque não sabia o que é que aquelas câmaras estavam a filmar, e podia estar a filmar que eu estou a passar o sinal vermelho. Mas hoje tens o comportamento dos motoristas de chapa, que é o que todos nós conhecemos. Contramão, em plenas avenidas da cidade, já nem estamos a falar das áreas onde a contramão já foi mais ou menos institucionalizada, mas tens no meio da cidade, passar sinal vermelho, é o comum, é o dia a dia, porque as pessoas já perceberam, existem ali umas câmaras, mas aparentemente
não fazem nada. E, portanto, acho que sim, termos uma cidade com um sistema de videovigilância bem montado e mais com as novas tecnologias que tu tens, com a inteligência artificial associada ao sistema de videovigilância, tu tens uma garantia de segurança em real time. Tu tens a situação a acontecer e as autoridades a serem avisadas que está a acontecer. Okay. Não irmos ver a imagem para saber ontem o que é que aconteceu. Agora está a acontecer. Há um sequestro, está a haver um sequestro no sítio X. As câmaras que estão nas esquinas seguintes estarem logo atentas ao que esse carro já tem a matrícula do carro, já tem as características do carro e o próprio sistema, a própria inteligência artificial fazer o monitoramento sem ser preciso que alguém esteja, olha, agora vamos ver a câmara se ele virou para a esquerda ou para a direita. Não. A inteligência artificial, a tal ideia de que a inteligência artificial permite a análise de grandes quantidades de dados, a inteligência artificial fazer esse monitoramento, a sequência do movimento e ir avisando as autoridades. O carro que cometeu uma infração no sítio X agora está na avenida tal, está a atravessar o cruzamento Y. E se nós temos essas capacidades todas, o que é que acha que está a falar? Será que é falta de vontade da entidade reguladora? Não sei, não posso dizer o que eu penso do assunto, mas o que de facto está a faltar, não sei. Os equipamentos aparentemente foram todos montados, estão aí, não sei se ainda funcionam, se calhar já não funcionam, mas as soluções foram implementadas. Eu nem sei quem seria a entidade que iria garantir a implementação, o funcionamento deste projeto. Portanto, foi um projeto que sempre esteve envolto em muito secretismo. Normalmente as soluções de segurança pública são um pouco secretas, não se divulga tudo. Divulga-se o que interessa divulgar, que é para dissuadir. Neste caso estão aqui câmaras, senhores, estas câmaras estão a ser controladas. Agora, exatamente quem é a entidade que tem que controlar, não tenho esse conhecimento. Suponho que deveria ser alguma entidade ligada ao Ministério do Interior, mas alguma coisa está a falhar, obviamente, porque elas não estão a fazer o efeito para o qual foram introduzidas. Ok. Em Moçambique, muitos projetos de construção são concebidos desde o início sem pensar num sistema de segurança eletrónica, não é? E muitos destes condomínios ou destas construções assim que pensam em integrar esses sistemas de segurança eletrónica a posterior. É viável implementar isso depois do projeto estar concluído? É possível. É óbvio que o ideal é nós termos uma construção com a segurança eletrónica ou a segurança patrimonial já prevista de raiz. Custa menos, os custos são mais reduzidos. São reduzidos. Entre eu fazer logo um projeto, começar a executar uma construção, a prever a instalação de câmaras, a instalação de controle de acesso, a instalação de sistemas de detecção de incêndio, ou, depois de tudo construído, ir partir e começar a fazer roços e começar a montar sistemas. Obviamente que é preferível eu começar logo do design, do security by design. Mas felizmente, as novas construções, pelo menos as que eu tenho acompanhado, os edifícios novos que têm surgido na cidade, os condomínios, já têm essa componente by design, ou seja, logo no projeto já está previsto alguns sistemas de segurança. Normalmente nos edifícios tu tens um controle de acessos, tens um sistema de detecção de incêndios, tens um sistema de CCTV, logo definido à partida no projeto do edifício. Portanto, isso também é uma ideia que começa a ser incutida nos próprios projetistas, nos próprios arquitetos que fazem o desenho das novas construções, em que a parte de segurança já tem que estar incluída, não para mais tarde alguém pensar que agora preciso de um sistema
de CCTV ou de um sistema de detecção de incêndio. E já começa, eu vejo em muitos dos novos projetos que aparecem, já está prevista a componente de segurança. No passado não era, obviamente, como dizias, no passado não era. Construía-se o condomínio e depois das pessoas estarem lá a viver, vamos lá ver o que é que a gente precisa de segurança. E normalmente íamos para o básico, como dissemos há bocado. O controle, a detecção de incêndio, se calhar, nem sequer era implementada. Era implementado o CCTV no perímetro e mais nada. Bom, Vítor, chegamos à reta final aqui do nosso terceiro episódio do Security Talk. Foi um prazer enorme receber-te aqui no nosso podcast. Estamos muito agradecidos por partilhar a sua experiência. Foi uma conversa definitivamente inspiradora e esperamos vê-lo aqui numa próxima oportunidade. Obrigado. Como já disse no início, eu acredito que isto tem pernas para andar. É um projeto que eu acredito que vai ter continuidade. Acredito que terão oradores aqui extremamente interessantes que trarão as suas experiências, como os do passado já vi os episódios anteriores, já conseguiram partilhar. E é sempre bom que estas áreas sejam divulgadas, exato, que as pessoas comecem a olhar, porque isto não é só uma preocupação, não deve ser só uma preocupação dos especialistas da área de segurança eletrónica. Eu acho que isto são podcasts que devem ser vistos por outras áreas da sociedade, normalmente também decisores que, não sendo especialistas da área, devem incorporar algumas das ideias que têm surgido, que achei muito interessantes nos primeiros 2 episódios, e que devem ser incorporadas. Eu acredito que Security Talk, vamos ter aqui ainda muito mais episódios e para o ano estaremos aqui a recordar e daqui a 10 anos estaremos aqui a recordar como tudo isto começou. Eu acredito que sim. Muito obrigado. E normalmente aqui nós oferecemos aqui uma pequena lembrança aos nossos convidados, não é? Então, bom, isto aqui é uma pequena lembrancinha que oferecemos aqui aos nossos convidados e não vai ser diferente aqui com o Vítor. É para se lembrar de nós assim que vir o Security Talk, este terceiro episódio, não é? Obrigado. E para si que nos acompanhou aí deste lado, lembre-se, a segurança é adaptação constante, é prevenção e tudo isto começa com informação. Partilhe o nosso Security Talk e até a próxima. Uma realização Fortis Filmes.